Eu chego um pouco mais cedo do que pretendia nesse domingo para conversar um pouquinho com vocês a respeito das notícias que chegam por fontes abertas. Notícias que chegam por fontes abertas, qual o critério que o canal adota para repercutir? Quando há uma coincidência, quando há uma conjunção, quando há uma semelhança entre o que dizem as fontes abertas russas e o que dizem as fontes abertas ucranianas, ou de grupos vinculados de alguma forma aos interesses das partes, nós estamos aqui para repercutir e atualizá-los. Qual é o objetivo? Que vocês fiquem absolutamente par e passo com o que está acontecendo nesse conflito. Inclusive, com a possibilidade de que isso, de alguma forma, tenha repercussões mais graves. Esse é o grande ponto que eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês. O que há de coincidência nesse momento? Nós fizemos uma última live aqui no YouTube, na sexta-feira, quando tivemos a oportunidade, inclusive, de mostrar mapas. Nesse momento, eu optei por não mostrar mapas, opto por não mostrar mapas, pelo seguinte: existe alguma contradição em relação a estes avanços que os ucranianos teriam feito nas últimas horas em direção ao sul, principalmente em direção ao sul de Donetsk e ao sul de Zaporídia. Porém, há uma narrativa, de alguma forma, consensual entre canais russos, ucranianos, dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha, da China, enfim, inclusive iranianos, que repercutem e cobrem estes fatos. Eu tenho absoluta certeza que, dentre o nosso público, muitas pessoas têm afeições, sentimentos que, em função do tamanho e da repercussão desse conflito, são naturais. Então, muitas vezes, há uma certa rejeição em relação a um fato que, a priori, não lhe agrada. Então, isso é normal. A gente sabe conviver com isso e a gente sabe compreender que, muitas vezes, a notícia que nós estamos entregando pode ser compreendida de uma forma a que nós sejamos, ou a nós seja atribuída a posição do arauto da má notícia, dependendo de que notícia nós estejamos a repercutir. Mas com a nossa responsabilidade, nós precisamos trazer o seguinte: na tarde desse domingo, horário de Brasília, 15h56 em São Paulo, tanto fontes russas como fontes ucranianas falam em avanços do exército ucraniano nesta contraofensiva na direção sul, a direção de Zaporídia e a direção de Donetsk. E aí eu quero fazer algumas considerações e falar a respeito de algumas contradições nos relatos. É claro que as fontes ucranianas falam em avanços um pouco maiores do que as fontes russas a priori admitem. As fontes, inclusive russas, nesse momento, falam que as linhas de defesa mais importantes do exército russo, que inclusive o The Telegraph hoje repercute como linhas de defesa bastante bem sedimentadas, seriam 3 linhas de defesa bastante importantes, estariam a 12 quilômetros, esse é um relato majoritário das fontes russas, dos locais aonde os ucranianos, nesse momento, teriam avançado. Os ucranianos teriam feito avanços em direção a 4, 5 ou 6 vilas que, nesse momento, como eu disse a vocês, são situações, inclusive, em alguns aspectos corroboradas por imagens. A gente toma muito cuidado nesse momento, tanto com a exposição de mapas como com a exposição de imagens, porque nós precisamos ter uma certa equidistância, uma certa cautela para que nós não erremos de forma grosseira. Então, o que existe consenso? Os ucranianos fizeram algum tipo de avanço nesse domingo. O que existe consenso? Que estes avanços seriam na direção sul, o que continua sendo consenso, que estes avanços teriam ocorrido tanto no Oblast de Zaporídia como no Oblast de Donetsk. Aí tem muita coisa contraditória. A questão, por exemplo, de Bakhmut, a questão do entorno das posições e dos flancos de Bakhmut, tá? Como vocês percebem, a gente toma muito cuidado. Um abraço para o Geofórmula, obrigado pela presença. A gente toma muito cuidado porque eu creio que a responsabilidade nesse momento é condição sine qua para que a gente possa preservar um dado que, se nós perdermos uma vez, nós não recuperaremos mais, qual seja a credibilidade. A credibilidade. Então, por ser uma coisa que mexe muito com a feição e por ser uma coisa que nós entendemos que muitos veículos tomaram uma postura deliberada em narrar louros de um lado ou de outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós errarmos, nós vamos angariar uma antipatia absoluta
daqueles que não querem receber um determinado tipo de notícia. Então, eu quero dizer para vocês que, dentro desse contexto, nós, nas próximas horas, certamente observaremos não só mais imagens, mais contextualizações de mapas, mas também, como aconteceu em momentos anteriores, quando os russos avançaram em direção a Mariupol, ou quando os ucranianos retomaram certas áreas em Kharkiv, ou na margem oeste de Kherson, na margem oeste do rio em Kherson, essas situações vão se consolidar. Quer dizer, não é mais possível, ou não será mais possível, uma parte ou outra, fazer uma propaganda que não possa ser consubstanciada com fatos. Nós precisamos, então, de um pouco mais de tempo para entender a dimensão desse avanço, se esse avanço realmente é substancial, se esse avanço pode ser mantido, se ele pode ser aumentado, de que maneira ele estaria ou não alicerçado. Então, fatos que, nesse contexto que nós estamos relatando na tarde desse domingo, tem também implicações políticas. E aqui eu quero ir para a questão política do que isso pode significar. Porque uma vez que nós admitamos que esses avanços sejam não só substanciais, como sejam, de alguma forma, gradativos, ou sejam um viés, uma tendência, nós vamos entender o seguinte, que as capacidades dissuasórias da Rússia serão cada vez mais postas à prova, sob a sua capacidade de implementação militar e sob o auspício político